Muito bom dia. Sejam bem-vindos à cerimónia de abertura da comemoração dos 25 anos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Este será o primeiro de um conjunto de vários eventos que, ao longo do próximo ano, procurarão evocar e celebrar os 25 anos de atividade da Faculdade. Esta sessão terá início com a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, cuja mensagem dirigida a este evento muito nos honra. Magnífico reitor da Universidade do Porto, caro diretor da Faculdade de Direito, caro presidente do Conselho de Representantes, prezado presidente da Associação Académica, caríssimos colegas, professores, funcionários, estudantes e antigos estudantes. É com muita honra e muito prazer que participo nesta cerimónia dos 25 anos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Instituição a que me ligam laços académicos e pessoais muito fortes. Não podendo fazer pessoalmente, não quis deixar de me associar a uma tão justíssima celebração, porque há muitíssimos motivos para que ela ocorra. Em primeiro lugar, queria saudar o magnífico reitor da Universidade e nele toda a Universidade do Porto, pela forma como soube acolher e valorizar a sua jovem, então recém-nascida, Faculdade de Direito. Uma outra saudação calorosa aos órgãos de governo da Faculdade, presentes e passados, nomeadamente, pensando nos presentes, o seu atual diretor, pelo esforço continuado na construção de uma Faculdade de Direito cada vez mais prestigiada. Uma saudação muito especial aos estudantes, aos antigos e aos atuais, que são a razão de ser da Faculdade. E por isso cumprimento na Maria João Rezende, Presidente da Associação de Estudantes, todos os organismos estudantis que dinamizam e dão peso social comunitário à Faculdade. Finalmente, um abraço para docentes e funcionários, muitos dos quais conheço bem pessoalmente. E, em particular, uma saudação muito amiga à professora Luísa Neto, que coordenou com o entusiasmo, com o dinamismo, com o afã que a caracterizam, a comemoração destes 25 anos. Como todas as celebrações, este é um momento de evocação de memória e de lembrar o caminho para aqui chegar. E por isso eu queria sublinhar o contributo de três, entre muitas outras figuras marcantes, na história da Faculdade. O professor Alberto Amaral, que era reitor à época da criação e que foi essencial na criação desta escola. Na sua teimosia, na sua persistência, na afirmação da importância da escola junto ao poder político. E, portanto, e ainda muito bem que o fizeram, é justo convidado como orador para esta sessão. O professor Jorge Ribeiro de Faria, que infelizmente já não está entre nós, e que integrou a comissão instaladora da Faculdade. Ele foi muito importante, porque compreendia o espírito da Universidade, fez a ponte entre o espírito da Universidade e a Faculdade nascente, pude com ele privar muitíssimo durante longos anos e merece esta referência especial e muito saudosa, de muito carinho e muita admiração. Também muito carinho e muita admiração para o professor Cândido Agra, já jubilado, se é que é possível jubilar o professor Cândido Agra, na sua irrequietude, foi diretor durante vários anos, teve uma paciência evangélica e foi tão relevante ao inovar no desenvolvimento da área da criminologia, que era uma vertente específica e é da Faculdade com reconhecimento internacional. Mas agora passemos para o presente, porque não basta falar no passado, é muito importante falar no esforço dos muitos que dia a dia dão o seu melhor para a consolidação da instituição. Eu gostaria de saudar no presente da Faculdade alguns exemplos do que tem conseguido ao longo dos seus 25 anos. A qualidade dos estudantes, resultante do sucesso da Faculdade na atração de candidatos de grande gabarito, com as classificações de entrada mais elevadas do país nas áreas de Direito e da Criminologia. E que depois
tem tido, a seguir à sua graduação, percursos brilhantes em diversas áreas jurídicas. Por outro lado, a qualificação do corpo docente, atingida num período de tempo muitíssimo curto. A faculdade tem um corpo docente muito jovem, o que significa que está profundamente virada para o futuro, para a inovação, para a qualificação do ensino do direito em Portugal. Finalmente, a importância crescente da internacionalização no ensino, na pesquisa, permitindo à Faculdade de Direito da Universidade do Porto que seja reconhecida a nível mundial e muito especialmente no universo da lusofonia, mas também na Europa e noutros continentes para além do africano e do europeu. Agora é projetar o futuro da faculdade. Ainda é muito jovem, mas pode e deve aspirar a muito mais. E é por isso que, na componente mais solene e formal da mensagem, quero deixar um voto de muitas felicidades e sucessos para esse vosso futuro. Que saibais desenvolver o que é a vossa missão, com um sentido de serviço à comunidade, de desenvolvimento do conhecimento para além da pesquisa e do magistério, com abertura ao mundo e sempre com o compromisso relativamente a valores que são cruciais, como o da liberdade, o da justiça e o do direito. E aqui terminaria a minha mensagem formal, mas como deixei ao longo dessa mensagem em vários apontamentos, ficaria de mal com a minha consciência se não dissesse uma palavra sobre a minha experiência pessoal na vida da faculdade. Eu fiz parte da comissão instaladora. Faço agora 25 anos. Já disse com o reitor, com o professor Ribeiro de Faria, com o professor Canto Agra, mas também com o professor Mário Júlio Almeida Costa, mas também com o professor Jorge Miranda e com outros, o professor Cid Monteiro, e vários que se foram, de alguma maneira, agrupando em torno deste projeto, o professor Ferreira da Cunha, o professor Colasso Antunes, e que foram fazendo os seus percursos académicos de tal maneira que pude não só estar nas reuniões que examinaram as candidaturas, uma a uma sala cheia de processos, a analisar horas após horas as candidaturas, como estive na formulação daquilo foram os momentos de arranque e os quadros de arranque da faculdade, como estive nas primeiras provas académicas, nos júris, e isto ao longo de muitos anos de vida. A certo momento, por vicissitudes da minha vida não académica, regressei mais tarde para fazer parte do Conselho Científico, até o momento em que os mais jovens, e bem, decidiram, os jovens da casa, que era tempo de os mais velhinhos que vinham de fora, de Coimbra e de Lisboa, partirem para as suas escolas, deixando-os mais à vontade, sem o que era já uma visão da pré-história na história da faculdade. Até isso foi emocionante. Assistir ao momento da saída, por proposta dos nossos colegas mais jovens, por se ter cumprido uma missão com toda a transparência, com toda a abertura e com o diálogo que deve constituir uma das características fundamentais da academia. E por isso, mal ficaria se não juntasse à mensagem do Presidente da República Portuguesa a mensagem do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que dedicou anos da sua vida à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, recebendo, aliás, o doutoramento honoris causa da Universidade. Por isso mesmo, considero dos melhores anos da minha vida académica. Tive outros muito bons, a começar na minha própria escola, mas dos melhores anos da minha vida académica. Aí passei no Porto anos e anos a pôr de pé o que é uma grande escola
de uma grande universidade servindo Portugal. Segue-se a intervenção do magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António Sousa Pereira. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Presidente da A3ES, professor Alberto Amaral, Sr. Diretor da Faculdade de Direito, professor Paulo de Tarso Domingues, distintos membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ilustres oradores e convidados desta cerimónia, cara comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores. É com grato prazer que participo no Dia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, cerimónia em que se assinalam os 25 anos desta instituição. Apresento a todos as minhas saudações, reservando um cumprimento especial para o Sr. Presidente da República, que uma vez mais nos honra com a sua participação numa cerimónia da Universidade do Porto. Começo naturalmente por dar os meus parabéns à Faculdade de Direito por estes 25 anos de imérita atividade e prestígio académico. Quero felicitar todos aqueles que ao longo destes 25 anos contribuíram para que a Faculdade de Direito da Universidade do Porto fosse reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade das suas atividades de formação, investigação e reflexão no domínio das ciências jurídicas. Aos dirigentes, docentes, investigadores, estudantes, quadros técnicos e pessoal administrativo da Faculdade de Direito, agradeço o contributo que deram para o extraordinário desenvolvimento da instituição que hoje celebra um quarto de século. Aproveito a oportunidade para sublinhar o profissionalismo demonstrado pelos membros da nossa comunidade académica, nomeadamente da Faculdade de Direito, perante as circunstâncias excepcionais em que têm decorrido as atividades letivas devido à pandemia de Covid-19. Apesar dos constrangimentos, o esforço da nossa comunidade académica tem permitido cumprir os programas curriculares e garantir os serviços essenciais da Universidade. Tanto na conclusão do ano letivo anterior, como no início deste ano letivo, a comunidade académica revelou uma notável capacidade de adaptação, designadamente ao ensino à distância e ao teletrabalho. Minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Direito era um velho anseio da Universidade do Porto e da cidade que a acolhe. Remontam a 1915, apenas 4 anos após a fundação da Universidade, os primeiros esforços para instituir a Faculdade de Direito, tendo o projeto sido sucessivamente inviabilizado por decisões políticas. Mais uma vez, vencidas as reticências e burocracias, a Faculdade de Direito impôs-se rapidamente no exigente ensino das ciências jurídicas. A Faculdade de Direito dispõe de massa crítica com experiência, idoneidade e prestígio, não só para garantir um ensino de excelência, como para refletir sobre as grandes questões do direito contemporâneo e para produzir conhecimento capaz de alargar as fronteiras da doutrina jurídica. Por tudo isto, a Universidade do Porto sente-se reconhecida à sua Faculdade de Direito. Nestes 25 anos, a Faculdade de Direito cumpriu de forma rigorosa e competente os seus objetivos estratégicos, em particular no que respeita à qualidade do ensino, à sofisticação científica, à doutrinação jurídica, à problematização intelectual e à internacionalização académica. A equipa reitoral tem plena consciência do que significa para a Universidade do Porto a dimensão humanista, cultural, intelectual e científica da Faculdade de Direito. Isto significa que vamos continuar a apoiar, como até aqui, a Faculdade de Direito no cumprimento da sua importante missão pedagógico-científica. Muito obrigado. Palavra o ilustre diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, professor Dr. Paulo de Tarso Domingues. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, magnífico reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira,
na pessoa de quem permito-me cumprimentar todos os membros da equipa reitoral. Representando Vossa Excelência toda a UP, na sua pessoa cumprimento também todos os colegas diretores das diferentes faculdades da Universidade do Porto e toda a Academia. Senhor Reitor, Professor Alberto Amaral, Senhor Presidente do Tribunal de Relação do Porto, Desembargador Nuno Ataíde das Neves, que nos dá a honra de estar a assistir a esta cerimónia e em quem personifico o cumprimento que estendo a todas as autoridades que nos honram, ainda que por via telemática, com a sua presença. Senhora Presidente da Comissão da Comemoração dos 25 anos, Professora Luísa Neto, na pessoa de quem cumprimento todos os intervenientes do painel 25 anos a caminhar pela Justiça. Cara Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, estudante Maria João Rezende. Caros colegas, caros estudantes, caros trabalhadores não docentes, caros alumni, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia de celebração. A Faculdade de Direito comemora neste dia o seu 25º aniversário. Esta ocasião justificaria que nos pudéssemos encontrar e celebrar esta efeméride com toda a comunidade FDUP no nosso belíssimo e histórico edifício da Rua dos Bragas, onde aliás acabamos de colocar, como puderam ver pelo filme inicial, a identificação da faculdade no seu frontispício, por forma a que ele se possa afirmar também, cada vez mais, como um símbolo emblemático da FDUP. Infelizmente, os tempos que atravessamos não o permitem. Mas estes tempos não nos dobram. E aqui estamos, nas condições possíveis, a assinalar a data e os 25 anos da faculdade, idade que faz de nós a mais jovem faculdade de Direito Público do país. A criação da nossa faculdade foi, na verdade, um parto tirado a ferros. Data de 1915, a primeira tentativa da Universidade do Porto para a criação da sua Faculdade de Direito. Serão precisas, no entanto, 8 décadas, até que tal aspiração se venha a tornar realidade. Neste interim, várias foram as tentativas para a sua criação, mas por uma ou outra razão esbarraram sempre na decisão política do Governo Central. Contudo, a autonomia concedida às universidades nesta matéria, em 1988, abriu a porta a que a Universidade do Porto pudesse satisfazer finalmente este seu velho desejo. Com efeito, em 1991, era então reitor o professor Alberto Amaral, a 12 de dezembro, e por isso este é o dia da FDUP, que o Senado aprova finalmente, por unanimidade e aclamação, a criação da sua Faculdade de Direito, suprindo, assim, uma lacuna da nossa universidade e permitindo que a UP se tornasse, como já alguém disse, uma universidade no sentido pleno do termo, uma verdadeira Universitas Studiorum. A implementação do primeiro curso demorou, no entanto, ainda mais 4 anos a ocorrer, uma vez que o competente despacho ministerial autorizativo só foi emitido em julho de 1994, permitindo, portanto, que apenas em 1995, no imediato ano letivo seguinte, fosse lecionada, também em dezembro, a primeira aula do curso de Direito da Universidade do Porto. Mas aqui estamos, 25 anos depois, e uma data redonda como esta é propícia a que se façam balanços e juízos de prognose, a que se faça uma análise retrospectiva e prospectiva do caminho. Permitam por isso que brevemente, muito brevemente, faça tal exercício. E neste exercício a primeira palavra deve ser de gratidão. É imperioso que aqui lembremos e sejamos gratos com todos aqueles que contribuíram para a FDUP ser o que é hoje. Desde logo, o professor Alberto Amaral, reitor da Universidade à época da criação da FDUP
e cujo empenho e determinação foram fundamentais para o nascimento da nossa escola. Por isso fizemos questão de o convidar para esta nossa cerimónia. Depois, os membros da Comissão Instaladora, da qual fez parte o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como ele recordou na sua intervenção, e na pessoa de quem cumprimento e agradeço a todos aqueles que integraram, seja a Comissão Instaladora, seja a Comissão Científico-Pedagógica, seja finalmente o Conselho Científico. Duas pessoas importa, no entanto, aqui especialmente destacar. O professor Ribeiro de Faria, que infelizmente já não se encontra entre nós, e o professor Cândido Daiaga. Foram duas pedras angulares na afirmação e consolidação inicial da nossa faculdade. É justo também destacar o apoio que a faculdade recebeu das diferentes equipas reitorais ao longo dos anos. Porque esta é, no entanto, a realidade que conheço melhor, não posso deixar aqui sublinhar o apoio incondicional que temos recebido do atual Sr. Reitor, professor António Sousa Pereira, bem como de toda a equipa reitoral, o que vivamente agradecemos. Em todo caso, quem de forma decisiva contribuiu para o que é hoje a FEDUP, isto é, os grandes obreiros que esculpiram esta nossa casa, foram todos os docentes, funcionários e estudantes, os que o foram e os que o são atualmente. A todos e a cada um deles é, pois, devida uma palavra de profundo agradecimento. Muito obrigado. Sem vós não teria sido possível. Sem vós não teríamos chegado onde chegamos. Lembro também nesta hora, curvando-me perante a sua memória, todos aqueles que, tendo feito parte da comunidade FEDUP, já partiram, em especial os nossos alumni que nos deixaram demasiado cedo. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, o momento hoje é, no entanto, de júbilo. Festejamos um quarto de século. E apesar desta nossa juventude, é com orgulho que podemos afirmar, sem falsas modéstias, que a FEDUP se fez, em um quarto de século, uma faculdade prestigiada e prestigiante. Já tenho referido este aspecto em outras ocasiões, mas reafirmo aqui urbi et orbi, aproveitando a divulgação que está a ser feita desta cerimónia pela Justiça TV. Na avaliação e no juízo que se faça sobre uma qualquer instituição de ensino, há um referencial absolutamente decisivo e incontornável, que é o do reconhecimento que a escola tem pelos seus principais destinatários, que são os estudantes. Ora, nos últimos anos, recorrentemente, a FEDUP tem tido a nível nacional as notas mais elevadas de ingresso nos seus cursos de licenciatura, seja no curso de Direito, seja no curso de Criminologia. A FEDUP consegue atrair, na verdade, excelentes alunos dos melhores a nível nacional. E este facto, esta visa atrativa, é o fator mais relevante, é a bottom line, para usar o jargão económico, no que respeita à avaliação de uma qualquer instituição de ensino. Mas o reconhecimento quanto ao ensino ministrado na FEDUP verifica-se não apenas à entrada, mas também à saída. Todas as faculdades de Direito públicas do país, bem como da Universidade Católica, do Porto e Lisboa, têm ou tiveram docentes que são ex-alunos da FEDUP, o que é a prova provada da qualidade que as faculdades mais prestigiadas do país reconhecem aos nossos alunos. Por outro lado, os nossos ex-alunos têm tido excelentes resultados no acesso às ordens profissionais, bem como no acesso ao SES. E o feedback que nos chega da Praxis é que são excelentes profissionais com uma elevada preparação académica. Esta constatação é, pois, algo que nos enche de satisfação, que nos enche de alegria e que deve ser assinalada em momentos como este, em que celebramos o dia da criação da faculdade. Temos, na verdade, motivos para festejar. Como, aliás,
o reconheceu, quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Reitor, nas intervenções com que nos honraram. A alegria que temos em termos feito o caminho que fizemos e termos chegado onde chegamos, não significa, contudo, que esteja tudo bem ou que possamos numericamente descansar sobre a situação em que nos encontramos. Há muito caminho a fazer. Há muito trabalho para realizar. A afirmação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto como uma faculdade de prestígio, seja no âmbito da Universidade do Porto, seja a nível regional, nacional e internacional, é um trabalho decisivo. É uma tarefa interminável que a todos nos convoca. Docentes, estudantes, funcionários e alumni. Todos sem exceção, são importantes para a afirmação, reconhecimento e prestígio da faculdade, da nossa faculdade, a FDUP. E cada um poderá, querendo, e é esse o repto que eu aqui deixo, contribuir para que alcancemos aquele resultado que para todos será vantajoso. Não esqueçamos que a FDUP é um atributo, uma marca indelével que nos acompanhará para toda a vida. E por isso, cada um de nós beneficiará individualmente, tanto mais, quanto maior for o prestígio que coletivamente possamos dar a esta marca que a todos nos une, que é a FDUP. Olhando agora para a frente, importa sublinhar aqueles que nos parecem ser os principais fatores a tomar em consideração para o rumo e destino que aspiramos para a nossa faculdade no futuro. E o primeiro deles é a aposta nas pessoas. Este é, indiscutivelmente, e disso temos plena consciência, o elemento axial para o sucesso da nossa faculdade. Por isso, a direção a que presido está firmemente empenhada em fomentar a qualificação dos funcionários, em incentivar a investigação científica dos seus docentes, não só porque ela está necessariamente imbricada com a qualidade do ensino, mas também porque a contribuição para o desenvolvimento e avanço da ciência é uma parte essencial do munus universitário, em rejuvenescer o seu corpo docente. Esta direção contratou já, de resto, uma mão cheia de jovens docentes, nossos recém-licenciados, com um enorme sucesso, conforme tem sido reconhecido pelos nossos estudantes. Em aprofundar o relacionamento com os estudantes, principalmente com a Associação de Estudantes, mas também com os diferentes grupos académicos da FDUP, que felizmente são muitos e muito heterogéneos. E, finalmente, em aproximar a faculdade dos nossos alumni, esse aspecto que tem sido menos cuidado, mas que esta direção tenciona acarinhar, uma vez que esta relação com os nossos ex-alunos é também absolutamente crucial para a afirmação da FDUP. Um outro aspecto essencial é a intensificação do relacionamento interinstitucional dentro da Universidade do Porto. Com efeito, a Faculdade de Direito é parte integrante da Universidade do Porto, compartilhando dos seus valores e beneficiando da integração em uma das melhores universidades portuguesas, europeias e mundiais. É, contudo, fundamental que seja promovido o aprofundamento das relações com a reitoria e com as demais unidades orgânicas da UP, por forma a que a FDUP ocupe, na constelação da Universidade do Porto, o lugar que é seu por direito, passando nomeadamente a ter um papel mais ativo e uma voz mais interventiva no que respeita a matérias atinentes ao direito e ou à criminologia que sejam suscitadas no seu seio. Finalmente, e este é um terceiro pilar, a FDUP deverá também procurar aprofundar o relacionamento com a comunidade jurídica, em especial com as ordens profissionais e com os tribunais da área onde se insere, com particular destaque para o Tribunal da Relação do Porto. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, termino. E porque hoje é dia de celebração, termino propondo que, ainda que à distância, façamos um brinde pela FDUP, formulando votos para que os próximos 25 anos
possam ser ainda mais brilhantes e bem-sucedidos do que os primeiros 25. Disse. Segue-se a intervenção da Sra. Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, a estudante Maria João Rezende. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, magnífico Reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. António Sousa Pereira, Excelentíssimo Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Professor Dr. Paulo Tarso Domingues, Excelentíssima Presidente da Comissão de Comemorações dos 25 anos da FEDUP, Professora Doutora Luísa Neto, Excelentíssima Doutora Ana Luísa Pereira, Mestre de Cerimónia, a todos os que farão parte das comemorações do dia de hoje, excelentíssimos docentes da FEDUP, caros funcionários do corpo não docente da FEDUP, caros e caros colegas, a todos e todas que nos assistem à distância. Bom dia. Hoje tenho a honra e a responsabilidade de representar os estudantes no painel comemorativo de abertura dos 25 anos da nossa casa, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. No meu discurso de tomada de posse, há precisamente 2 meses, dizia que este é um ano de comemoração. A FEDUP celebra 25 anos. Apesar de jovem, ano após ano, tem provado o seu valor e é reconhecida nacionalmente pela sua excelência. Não deixaremos passar este marco. Brindaremos a tudo o que foi alcançado até hoje. E hoje, assim o fazemos, juntos, ainda que à distância, porque o ser e o estar nunca foram só físicos. Porque apesar de não vermos nos corredores a maré de vermelho e preto do costume, o sentimento de pertença ultrapassa estas paredes e chega à casa de cada um de vós. O mote escolhido para a comemoração deste 4º século foi o de 25 anos a caminhar pela justiça. A FEDUP é um mosaico de rostos, motivações e ambições distintas, de percursos únicos com contributos próprios, de acrescento nesta história que tem vários autores. Uma história de luta, sede e fome de justiça. Dizia Agostinho da Silva que a justiça há de ser para nós amparo criador, consolação e aproveitamento das forças que andam desviadas. Há de ter por princípio e por fim o desejo de uma humanidade melhor. Há de ser forte e criadora. No seu grau mais alto não a distinguiremos do amor. E não a distinguimos. E, inevitavelmente, não distinguimos também esta instituição, a nossa alma mater, da justiça e, consequentemente, do amor. O caminho nem sempre foi fácil. Várias foram as adversidades ao longo dos anos. Mas o verdadeiro desafio seria o de, com o passar do tempo, não descurar o que aqui nos trouxe. 25 anos depois, renovamos também esse compromisso. Uma promessa de educação, de respeito pelos valores que nos unem, do cuidado e serviço ao outro. Orgulhosos do passado, de olhos postos no presente e esperançosos do futuro, a responsabilidade é outra. Certamente que a FEDUP e a FEDUP seguirão percursos distintos, mas lado a lado, e com a certeza de que o destino é e será sempre o mesmo. Eduardo Lourenço, por sua vez, dizia-nos que a eternidade não é uma coisa, um sítio final para onde tudo conflui. Ela está implicada na sucessão de instantes, e é por isso que a FEDUP vive em nós e nós nela eternamente. E é por isso que, apesar de tenra, é já perpétua. E é por isso que 25 anos são muito mais que 25 anos. Aqui, e em nome de todos e todas que por já cá passaram, agradeço. Parabéns, FEDUP. Passaremos agora a um momento musical pela TAFDUP, a Tuna Académica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Muito agradecemos à Tuna Académica esta participação telemática com a disponibilização da gravação de uma atuação da mesma. Muito boa tarde, o meu nome é Tiago Lobo, sou Master da TAFDUP. Gostaria de dar os parabéns à Faculdade de Direito da Universidade do Porto pela celebração dos seus 25 anos, com a esperança que os próximos se mantenham com o mesmo nível, com a mesma excelência que fomos habituados até agora. Sem muito mais a dizer, aproveito para apresentar a nossa próxima música, um original de Fonseca, tocado na segunda edição do nosso festival, Tamando Flores. Espero que gostem. Te mando flores que recorro en el camino,
Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves aire, si de noche a luna llena, si siendo frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas. Mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir a abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, voy preparando 10.000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir a abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Que el amargo siempre esté a la entrada, cada mañana que no les falte agua, de tempranito levantarte a regarlas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre a tu llamada. Rositanita puede ser la más gorda, la Margarita que se llame Mariana, te mando flores para que adornes tu casa, que el amargo siempre esté a la entrada, cada mañana que no les falte agua, de tempranito levantarte a regarlas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre a tu llamada. Rositanita puede ser la más gorda, la Margarita que se llame Mariana, te mando flores para que adornes tu casa, que el amargo siempre esté a la entrada, cada mañana que no les falte agua, de tempranito levántate a regarlas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre a tu llamada. Rositanita puede ser la más gorda, la Margarita que se llame Mariana. De seguida tomará a palavra o magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. Alberto Amaral, que exercia funções à data da criação da FDUP. Muito agradecemos ao professor Dr. Alberto Amaral a alocução sobre os primeiros anos de vida da faculdade que nos dirigiu. Celebram-se os 25 anos da criação da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e naturalmente associo-me com grande prazer a esta celebração, até porque a criação da Faculdade de Direito do Porto, que ocorreu quando era reitor, foi talvez das coisas mais difíceis que eu fiz e, portanto, daquelas que me deu o maior gozo para conseguir. Parecia de facto que a Faculdade de Direito estava quase para que embruxada, porque quase desde 1911 que se tentou criar a faculdade dentro da Universidade do Porto e houve sucessivos problemas que foram atrasando a resolução do problema. Quando em 1911 a Primeira República criou duas universidades novas, em Lisboa e Porto. No caso da Universidade do Porto havia apenas duas faculdades, que era a Faculdade de Medicina
e a Faculdade de Ciências. E no caso de Lisboa havia mais faculdades, havia Medicina, Farmácia, Letras e uma Faculdade de Ciências Económicas e Políticas, que em 1913 passou a Faculdade de Estudos Sociais e Direito e em 18 a Faculdade de Direito. Portanto, o problema da Universidade de Lisboa foi resolvido em 18, a do Porto ficou para trás. Em 2015, o então Ministro da Educação, Lopes Martins, fez uma proposta de criação da Faculdade de Direito no Porto. A proposta não foi bem recebida no Parlamento. Aliás, é célebre a frase daquele deputado que dizia que o povo que precisa de pão não é de mais bacharéis. E, portanto, a proposta não passou. E, a partir daí, foi havendo sucessivas tentativas de criação da faculdade. Infelizmente, que todas elas, por uma razão ou por outra, acabaram por segurar. Em 53, houve uma tentativa de criar a faculdade. Isso não foi possível. Em troca deram uma faculdade de Economia, portanto havia aqui qualquer mão negra que atuava para impedir todas as tentativas de criação da faculdade. Quando eu estive na reitoria, em 87, era ministro João Deus Pinheiro, e o professor Carvalho Silva era primeiro-ministro. O João Deus Pinheiro era meu conhecido, aliás nós tínhamos estado juntos em Moçambique, na Universidade de Lourenço Marques, e tínhamos o diploma pronto. E quando aquilo estava para avançar, o governo caiu e voltou outra vez tudo à estaca zero. E foram precisos mais 7 anos. Portanto, na altura era ministro o Dr. Manuel Ferreira Leite, e o secretário de Estado era o Pedro Lins de Faria, que eu também conhecia muito bem. E finalmente conseguiu-se, nessa data de 94, o diploma de criação da faculdade. Que depois, em 96, iniciou as aulas com um curso de Direito e com um curso de Criminologia. Mas foi de facto o que a gente poderia chamar um parto extremamente difícil, pior que cesariana. Há aqui 2 nomes que eu quero salientar. O professor Batista Machado, que era professor de Direito na Faculdade de Economia, foi o grande entusiasta durante muitos anos no lançamento da faculdade, e infelizmente faleceu em 89, pronto, 2 anos depois daquele falhanço com o João Deus Pinheiro, e o professor Ribeiro de Faria, que depois assumiu a liderança da faculdade e a quem se deve muito do que hoje existe. Queria também chamar a atenção para o professor Cândido Agra, que foi o impulsionador dos estudos de Criminologia e a quem se deveu também muito o percurso feito pela Faculdade de Direito e pela estabilidade que caracterizaram os seus primeiros anos. Depois do diploma de criação, foi criada uma comissão instaladora. Essa comissão instaladora foi fundamental para o lançamento da faculdade e para o seu progresso, e eu quero destacar em particular a contribuição que o professor Marcelo Rebelo de Sousa deu nessa comissão instaladora. Eu ainda hoje me admiro com as reuniões que nós tínhamos. Muitas vezes a gente reunia à hora do almoço, e ao fim da sopa já o professor Marcelo Rebelo de Sousa tinha resolvido todos os problemas pendentes, e ao fim da sobremesa ainda havia quem perguntasse o que é que se tinha passado. E não tinha, porque era de facto uma pessoa brilhante, com um raciocínio extraordinário, e não só em qualidade, mas também em rapidez. Portanto, a velocidade com que ele aprendia os problemas e os resolvia, para mim, foi uma lição de vida. Passaram-se 25 anos, a escola é hoje bem conhecida, é interessante verificar que os alunos que entram na Faculdade de Direito do Porto têm notas extremamente elevadas, as notas mínimas já ultrapassam os 17 valores, o que quer dizer alguma coisa, e espero que a faculdade se desenvolva sem criar os vícios de outras faculdades de Direito. De uma maneira geral, as faculdades de Direito em Portugal têm como característica um enorme nível de inbreeding, ou seja, se a gente for, por exemplo, à Faculdade de Direito de Coimbra, não há um único doutorado de carreira que não seja doutorado pela Universidade de Coimbra, o que é contra todas as normas do ensino universitário.
E, portanto, as faculdades deviam abrir-se muito mais ao exterior, deviam procurar que o seu corpo docente fosse formado noutros sítios, noutros países, noutras instituições, e evitar de uma forma quase absoluta este processo em que são os doutorados da própria casa que depois são contratados como professores. E este é o meu conselho que eu daria à Faculdade de Direito, e com isto encerraria a minha intervenção, é de que evitem a todo custo fechar a faculdade em torno de si própria. A Faculdade de Direito da Universidade do Porto comemora 25 anos. 25 anos a caminhar pela justiça. É precisamente este o mote das celebrações e a designação do momento ao qual passaremos de seguida, que contará com a intervenção da professora doutora Luísa Neto, na qualidade de Presidente da Comissão de Comemoração dos 25 anos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e com os depoimentos da doutora Mariana Jesus Lopes Pereira, antiga estudante e primeira Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, do Sr. António Nunes Ramos Ferreira, antigo funcionário não docente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e do professor Dr. António Medina de Ceiça, antigo docente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que saúdo também enquanto membro da Comissão Instaladora desta faculdade e que, quer o acaso ou o destino, comemore também o seu aniversário hoje, no dia desta casa. Magnífico reitor, professor Dr. António Sousa Pereira, Sr. Diretor, professor Paulo Tarso Domingues, cara Maria João, Presidente da Associação de Estudantes, caros amigos Mariana Pereira, Sr. Ferreira, Medina Ceiça, caros docentes, funcionários e estudantes que foram ou são, e quem foi é sempre, da Faculdade de Direito. Estamos em festa. A Faculdade de Direito da Universidade do Porto inicia hoje formalmente o ciclo de comemorações dos seus 25 anos. Falo-vos na qualidade de Presidente de uma comissão que integra membros docentes e não docentes e a quem agradeço todo o brainstorming. Mas permitam-me, no entanto, por momentos, que desconstrua perante vós tal personagem, que começo aqui por salientar que, não obstante a minha outra original alma mater, entrei aqui no primeiro concurso para docentes, que cá estou desde o primeiro ano do funcionamento desta casa, que aqui fiz as minhas provas de doutoramento e de agregação, que não há quase nenhum dos nossos licenciados ou ainda estudantes a quem não tenha dado aulas, que tive o gosto de ver transformar estudantes a quem ensinei pouco em colegas de trabalho com quem muito aprendo diariamente. Criámos-nos todos juntos ex novo. Numa expressão muito cara ao direito, tivemos que fazer escola, porque o corpo docente é uma amálgama criativa de diferentes origens, diferentes experiências, diferentes sensibilidades. A compatibilização pode por vezes trazer escolhos, mas traduz também claramente uma saudável e produtiva diversidade. É esta corrente que tem feito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto uma casa especial que tem que ser reconhecida desde logo pela sua hospitalidade para os que chegam, para os que passam, para os que querem ficar. Neste momento, não esquecemos também aqueles que infelizmente partiram já, docentes e estudantes, do nosso convívio, mas que povoam sempre as nossas sentidas lembranças. Só neste sentido seremos também instituição, daquelas que vive e perdura no meio social. Só neste sentido seremos, como escrevia Ortega y Gasset, uma instituição que se intromete na vida, que se envolve nas urgências e nas paixões, que responde com serenidade ao frenesim, com lucidez à frivolidade, com perspicácia à estupidez. A formação de pessoas é hoje e será no futuro a missão histórica fundamental do ensino superior, mas nem as pessoas serão as mesmas, nem a formação terá o mesmo significado. E também é aqui ilusório pensar que basta melhorar os modelos introduzindo ligeiras adaptações. As mudanças em curso nos últimos 25 anos na sociedade contemporânea exigem respostas inovadoras das instituições ao nível da organização, dos conteúdos e estratégias pedagógicas, dos meios e processos de trabalho, do relacionamento com públicos muito diversos, com um leque alargado de interesse e objetivos, jovens em formação inicial, graduada e pós-graduada, profissionais em formação contínua em processo de reconversão profissional, adultos em busca de uma atualização de conhecimentos ou de uma valorização pessoal. Mas a missão de formar pessoas, em particular neste contexto, é sempre indissociável da missão de produzir ciência e cultura. É que a universidade é o local onde todos estudam, professores e estudantes,
E isto não significa, ao invés do que muitos temem, que se perca ou desrespeite a noção dos papéis que cada qual tem dentro da instituição. Somos professores, funcionários, estudantes. E isso representa uma diferença, mas apenas quando é preciso. Para um docente, é no perceber a inteligência, o raciocínio rápido, o interesse e as qualidades humanas dos estudantes, o vê-los diferentes, mas iguais de ano para ano, o sabê-los, apesar de tudo, com confiança em nós, que nos relança no desafio da exigência. Porque se criam laços no cotidiano, porque se procuram pessoas completas, que isso vem antes de tudo, verticais e inteiras, como diria Ricardo Reis, o heterónimo de Pessoa. Deixem-nos trabalhar naquilo que é, naquilo que tem que ser o core business da nossa faculdade. Centrar-nos nos nossos estudantes de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, sustentar o nosso ensino e investigação de qualidade. Não há novidade neste objetivo? Ainda bem. É que a certeza do que é devido se impõe como uma força avassaladora. É com as obras que a Faculdade de Direito do Porto se compromete. É por elas que quer ser avaliada e julgada. Pela oferta de formação pós-graduada conferente e não conferente de grau, organização de reuniões científicas, mas também, e com aprumo, na projeção dos nossos licenciados, que são sempre o nosso cartão de visita. É com um sorriso que lemos os inquéritos de empregabilidade, que ouvimos o agrado com que são abraçados no mercado de trabalho, que vibramos com os resultados que têm alcançado em concursos nacionais de acesso às mais tradicionais profissões jurídicas. Este é um dia bonito, num ano sabidamente difícil para todos, que nos fez também atrasar o arranque destas comemorações. O programa, previsto agora para o ano de 2021, abarca ocasiões científicas e eventos culturais, em que todos são e serão chamados a participar. Mas também eventos de afetos, de esforço de renovação, de comunicação com os nossos alumni. Temos um novo site agora criado que nos faz memória, uma nova dinâmica nas redes sociais, com uma nova conta de Instagram, um novo lettering neste edifício que se fez nosso, que criámos nosso. Dizia ao Vinícius de Moraes que a vida é feita de encontros, apesar de haver muitos desencontros pela vida. As várias fitas vermelhas, reais ou figuradas, que esta faculdade acolheu, são um grito de alerta para a rápida passagem dos anos que agora comemoramos. Em cada um dos novos primeiros dias que aí vêm, o caminho é mesmo cada um que o traça. Os encontros e os desencontros somos nós que os decidimos. E daí termos querido trazer a esta segunda parte da sessão quem fez parte destes 25 anos, porque o laço se mantém. E se o direito e a criminologia podem ser um objetivo, tem que ser também outras coisas a fazer-nos viver com alma, num equilíbrio entre força, inteligência, capacidade de trabalho, perseverança, bom humor, generosidade, lealdade, solidariedade e justiça, no sentido mais amplo do termo justiça que quisemos acolher no nosso logo dos 25 anos. Termino. A todos quantos fazem parte da comunidade da faculdade, docentes e ex-docentes, funcionários, ex-estudantes, sabem quem são sem necessidade de lhes nomear os sorrisos. Deixem-me que vos diga que é sempre mesmo com gosto que vos franqueamos as portas, ainda que virtuais, e que sabemos que os reencontros se constroem nas despedidas. Saudades do futuro, era disso que falava a Pessoa. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Começo por saudar aqueles que comigo participam nesta cerimónia comemorativa dos 25 anos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Sua Excelência o Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimento também na qualidade de antigo membro da Comissão Instaladora da Faculdade e ainda de Professor de Direito Constitucional, que nos deu uma aula de 4 horas aproximadamente, alguns em 1996. Magnífico Reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. António Sousa Pereira, a quem saúdo e nesse cumprimento saúdo também toda a Universidade do Porto. Professor Dr. Paulo de Tarso Domingues, Diretor da FEDUP, a quem estendo também os cumprimentos a toda a nossa faculdade. Maria João Rezende, atual Presidente da Associação de Estudantes. Sr. Professor Dr. Alberto Amaral, o magnífico Reitor em funções em 1995, com quem tive o privilégio de me sentar várias vezes a propósito do arranque da faculdade. Professora Doutora Luísa Neto, enquanto Presidente da Comissão de Comemoração destes 25 anos da FEDUP, a quem agradeço o convite para estar aqui presente. É seguramente uma das pessoas mais brilhantes, mas também mais humanas que conheci na faculdade e por quem tenho uma enorme estima, simpatia e amizade, embora à distância. Sr. Ferreira, figura incontornável, amável e sempre tão correta no acolhimento a quem chegasse à faculdade ao longo de tantos anos. Professor Dr. António Medina de Ceiça, de quem fui aluna de Direito Processual Penal, de vez em quando. Estimados espectadores, caros docentes, funcionários e estimados e estimadas colegas.
Presa há meses neste confinamento e nos isolamentos profiláticos pelos quais já quase todos passámos este ano, recebi uma chamada que me alegrou a alma. Fui convidada pela professora doutora Luísa Neto para vos deixar o meu depoimento a propósito das comemorações dos 25 anos da FEDUP, enquanto antiga aluna e primeira presidente da Associação de Estudantes. Quase saltei da cadeira de contentamento, com um sorriso de orelha a orelha, envaidecida, orgulhosa com tal incumbência e, confesso-vos, rejubilei. Mas só até desligar a chamada. Depois tinha de pensar no que ia dizer. E depois de algumas noitadas a lembrar as vésperas de exame na faculdade, entendi que teria que contar a nossa história desde o princípio. Simples. É por isso a meu nome e em nome dos meus colegas de curso de 95 e também dos alunos dos anos seguintes que partilharam estas memórias, que deixo aqui o meu testemunho sobre o começo da faculdade. Espero não atraiçoar as nossas memórias comuns, que são as dos primeiros passos da FEDUP. Foi no século passado e já há um quarto de século, nos idos de 1995. Quando, no verão desse ano, depois de feitas as provas específicas e a prova da frição, fizemos a nossa candidatura ao ensino superior, pudemos confirmar que realmente era possível candidatar-nos à Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Confirmava-se e cumpria-se um dos sonhos do Porto, um sonho muito antigo desta cidade e de uma região ao fim de décadas de espera e de múltiplos reveses. Cumpria-se também o sonho de uma centena de jovens, prontos a iniciarem o resto das suas vidas pessoais e profissionais e que tinham à sua frente a oportunidade que tinha sido negada a dezenas de gerações antes da sua: estudar Direito no Porto, no ensino público. Quando os resultados das candidaturas saíram e se confirmou terem realmente sido colocados cerca de 100 alunos em Direito na Universidade do Porto, começaram as dúvidas. Onde é que era a faculdade? Onde íamos ter aulas? Quem eram os professores? Como iam ser organizados os horários? Valeu-nos a disponibilidade da doutora Elizabeth Ribeiro, secretária do então magnífico reitor, Sr. Professor Dr. Alberto Amaral, e dele próprio, que várias vezes nos receberam em pequenas comitivas de alunos que, entretanto, se iam cruzando na reitoria, mesmo antes das candidaturas e de saírem os resultados, ou depois nas matrículas, mas sempre em busca de mais informações e que iam trocando contactos, ainda sem telemóveis nem e-mails, se iam organizando para o que desse e viesse. E assim nos foram aplacando as muitas dúvidas e anseios ao longo de vários meses. Em outubro, e depois do arranque do ano letivo na esmagadora maioria dos cursos da Universidade do Porto, passaram as primeiras semanas sem nada sabermos. Foi-nos finalmente anunciado em novembro que o início das aulas seria no dia 5 de dezembro. Nessa data, realizou-se a sessão de apresentação e de boas-vindas no Centro de Citologia Experimental da Universidade do Porto, com algum aparato mediático. Os alunos encontraram-se finalmente todos pela primeira vez num pequeno auditório para conhecerem uma parte do corpo docente que os receberia nesse primeiro ano e que estava ali para uma primeira apresentação, para ouvir as boas-vindas por parte da comissão instaladora. Por sugestão da doutora Elizabeth Ribeiro, elegeu-se uma pró-associação de estudantes, que no período inicial faria a ponte entre a reitoria, a comissão instaladora, a faculdade, os alunos. E assim, horários, bibliografias, serviços de cópias, organização e distribuição de espaços, tudo foi sendo discutido e definido civilizadamente, também com o saudoso professor Dr. Ribeiro de Faria e o meu estimado professor Cândido da Agra, que ao longo dos anos tanto deram à faculdade e tanto nos ensinaram. Uma semana mais tarde, a 12 de dezembro, a carismática professora doutora Ana Prata, que saúdo, daria a aula inaugural e faria a nossa introdução ao direito, no auditório grande. Éramos pouco mais de 100 alunos. E ao longo desse primeiro ano letivo conhecemos-nos todos, sem exceção. Éramos a turma, os primeiros. A grande maioria terminou a licenciatura a partir do ano 2000 e começou a conquista do mercado de trabalho. Uma diáspora que continua o seu caminho ano após ano. A pró-associação durou mais de um ano. Foi necessário discutir, aprovar e publicar estatutos no Diário da República para se convocarem eleições, o que aconteceu no ano seguinte, já com mais alunos que entretanto tinham entrado na faculdade. Quando chegámos ao edifício da Rua do Campo Alegre, que partilhámos durante algum tempo com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, havia ainda obras a decorrer no edifício. Por isso, quando alguns meses mais tarde uma jornalista do Público, creio, nos visitou e encontrou no átrio da entrada principal, no meio de sacos de cimento, vários montes de areia, um cheiro forte a tintas, ainda sem secretaria nem biblioteca, ficou surpreendida por perceber que a alegria de vivermos aquele ano inaugural e de a faculdade ter finalmente nascido, se sobrepunha inquestionavelmente à manifesta falta de condições em que ainda nos movimentávamos. Mas havia salas de aula, havia professores e alunos, havia esperança e uma enorme vontade que as coisas corressem bem. Estávamos de mãos dadas e, se críticas havia, ficavam para dentro de portas, para quem de direito.
A faculdade foi ganhando forma. A secretaria, a biblioteca, os gabinetes dos professores e até uma sala para a futura associação de estudantes. Paulatinamente, as coisas iam fluindo e evoluindo. A academia acolheu-nos de braços abertos. Começámos a desenhar as primeiras tradições e serviços para os alunos, indo de encontro às necessidades e vontades existentes e às relações que se foram forjando. Ano após ano, entraram mais alunos. O corpo docente alargou-se e rapidamente as instalações começaram a tornar-se exíguas para conciliar os horários dos diferentes anos, os gabinetes e centros de investigação, mas também para dar asos à tuna, grupo de fado, jornal, tribuna, o grupo de teatro Direito à Cena, às festas de Natal e, sobretudo, aos tão aclamados serrotes. Ainda os primeiros alunos iam ao meio do curso e, em janeiro de 98, visitaram-se com o Sr. Engenheiro Santos Leite as prometidas instalações do edifício nobre da Rua dos Bragas, onde a Faculdade de Engenharia tinha tido o seu domicílio desde 1937 e que se preparava para trocar pelas novas instalações na Asprela. Mudámos provisoriamente para as traseiras da Rua dos Bragas, no edifício do Parque Alto, e esses, confesso, senti-os como anos difíceis. Terminadas as obras de requalificação do edifício nobre, a Faculdade de Direito da Universidade do Porto tinha finalmente um espaço digno, muito bonito e capaz de albergar toda a estrutura que se vinha desenhando e se pretendia continuar a desenvolver. Desde 1995, já saíram mais de 20 gerações de licenciados em Direito e, mais recentemente, também em Criminologia, bem como inúmeros mestrandos e doutorandos. Quando se fala em Direito, pensa-se inevitavelmente em advogados, juízes, magistrados e notários. Porém, não faltam licenciados da nossa escola com 1001 outras atividades profissionais e que deixam o desafio e, simultaneamente, uma excelente oportunidade e responsabilidade para o gabinete do estudante, empregabilidade e alumni para divulgar e trabalhar essas saídas profissionais. Hoje, por exemplo, já encontramos colegas da FEDUP como docentes na própria FEDUP, na Universidade de Coimbra, de Lisboa, do Minho, noutras universidades e institutos públicos e privados e noutras faculdades da própria Universidade do Porto. Sinal positivo de que os nossos foram merecedores de reconhecimento, de confiança e de futuro. Além dos professores, dos advogados nas mais diferentes áreas e geografias, dos magistrados e notários, temos inúmeros funcionários públicos, nas finanças, segurança social, no apoio a refugiados, na CPCJ, mediadores culturais, serviços alfandegários, polícia judiciária, serviços camarários de urbanismo e outros, programadores artísticos, gestores, assessores de empresas, consultores, investigadores, funcionários de entidades reguladoras, bancários, empresários, técnicos de recursos humanos, variadores, políticos, assessores parlamentares, quadros de ONGs e IPSS e até alfarrabistas, escritores e árbitros náuticos. E isto são apenas alguns exemplos. Tantos caminhos diferentes nos trouxeram até esta casa e tantos caminhos diferentes se traçaram a partir dela. Quando preparava este depoimento, fui interpelada por um pequeno excerto de José Saramago que me sinto compelida a partilhar convosco. Perguntava: o que importa se faço 20, 40 ou 60? O que importa é a idade que sinto. Tenho já anos que necessito para viver livre e sem medos. Para seguir sem temor pela trilha, pois levo comigo a experiência adquirida e a força dos meus anseios. Quantos anos tenho? Isso a quem importa? Tenho já anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e o que sinto. Celebramos, pois, 25 anos, que são sem dúvida um marco. Chamam-lhe bodas de prata, prova de vitalidade e resistência. Mas não é mais do que isso. Tenhamos nós a idade que tivermos e tenha a FEDUP a idade que tiver, os anos não podem limitar a nossa vontade de crescer, de melhorarmos, de fazermos mais e melhor, de traçarmos novos caminhos, novos desafios, de nos reinventarmos sempre que for possível ou preciso. Que nos sintamos todos, assim como a massa de que é feita esta faculdade, que nos sintamos todos sempre jovens, livres e sem medos, para nos permitir sempre fazer o que queremos e o que sentimos com a força dos nossos anseios. Termino. A FEDUP somos todos nós, os que já estiveram, os que estão e os que hão de estar no futuro. Sejam funcionários, docentes ou alunos. E todos podemos sonhar ter e fazer mais e melhor pela faculdade. E por nós. Por isso, a cada um cabe um quinhão de responsabilidade pelo sucesso desta nossa casa, na sua promoção, valorização e reconhecimento. Valorizar a FEDUP é valorizarmos-nos. E valorizarmos-nos individualmente valoriza de certo também a FEDUP. Obrigado a todos e a todas. Viva a Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Até breve.
Então, Sr. Ferreira, sempre foi uma pessoa muito acarinhada na faculdade. Quer lembrar como é que começou a trabalhar na faculdade? Comecei a trabalhar na faculdade, na Praça Comunal Pacheco, porque o colega que lá estava foi de férias, convidaram-me para ir fazer as férias dele. A Dona Conceição, que era a responsável da faculdade, gostou do meu trabalho e pediu à empresa que fosse substituído por um antigo colega para ficar lá. Muito bem, e acabou por ficar na faculdade quase metade destes 25 anos que a faculdade comemora agora. Mais ou menos. E que lembranças é que tem desse tempo da faculdade? De alunos, de professores, de funcionários? Tudo melhor. Nunca tive razões nenhumas nem de alunos e muito menos de professores. Muito menos. E os estudantes não lhe davam cabo da cabeça, não lhe faziam a vida difícil? Uma coisinha ou outra, mas eles sabiam também com quem lidavam, porque eu também não dava confiança para abusarem. E acha que estes tempos da faculdade de alguma forma lhe trouxeram mais riqueza e mais diversidade à sua vida? Sem dúvida, muito mais. Mas continua a ter uma vida ativa. Sim, para já ainda. Tratar dos netos, a dar uma contribuição importante para isso, não é? Exatamente. Mas não se importava de estar ainda na faculdade? Não importava nada. Como é que acha que conseguiria definir aquilo que era, enfim, de alguma forma um ambiente na faculdade? Ou aquilo que acha que deve ser o ambiente numa faculdade? Olha, eu acho que no meu tempo o ambiente da faculdade era bom. Havia respeito mútuo. Também os responsáveis pela faculdade, não só os professores como os funcionários, iam incluídos como era funcionário, mas também que contribuía para isso, que obrigasse os alunos a respeitar tudo e todos. E estava-me a dizer que gosta muito de quando faz anos, em outubro, de continuar a ter esse reconhecimento por parte da faculdade, não é? Sem dúvida. Quem não gosta? Quer deixar aqui um recado, algum desejo, algum voto para a faculdade? Olha, um abraço para todos aqueles que se lembram de mim. Muito obrigada, Sr. Ferreira. E passaram 25 anos, uma data especial, simbólica, uma ocasião para fazer festa. Tal como entendo, aliás, o tempo que se celebra é mais amplo do que o registro calendarizado. Não é o frio Cronos, esse abismo, essa voragem que dissolve as presenças. Na mitologia, como sabemos, Cronos devorava os filhos acabados de nascer. Reduzia-os ao não ser. Impedia que se fizessem memória. Não convocamos, pois, Cronos, mas, usando os termos bíblicos, saudamos o Kairos, o tempo salutar, o tempo humano, tempo que é expectativa, vivência, recordação. A Faculdade de Direito do Porto tem motivos para festejar esta data e nela fazer evocação de um tempo, de um Kairos ainda mais dilatado. Antes de ter nome no registro formal das instituições, a faculdade já existia. Chamou-se expectativa, sonho, promessa, desafio. E neste concreto caminho desde 1995, caso quiséssemos conjugar os tempos, todos os tempos, de todos os que aqui têm trabalhado, aqui têm estudado e obtido graus, aqui têm ensinado e criado conhecimento científico, seríamos nós capazes de calcular o número exato de anos? A Faculdade de Direito pode legitimamente projetar-se no futuro, nesse tempo para além, na medida em que conseguir resistir ao Cronos, transcendendo-se dia a dia em todos os que a vão construindo e nela se edificam. Tendo vivido em algum desse tempo, fico sensibilizado e honrado com o convite para participar neste dia festivo.
É um sinal de memória que agradeço à faculdade, na pessoa do seu diretor, professor Paulo de Tarso, e da professora Luísa Neto, que presida a Comissão de Comemoração dos 25 anos. Não conseguiria evocar tantas memórias deste meu Kairos na faculdade. Mas recordo com afeto as aulas. Cada uma teve a sua parte de inquietude interior, o sentido do agir e do ensinar, o quê, porquê, como, preocupou-me sempre. Porém, o que os alunos trouxeram superou sem medida aquelas sombras. Estou-lhes muito grato por tudo isso. Recordo com estima os professores. Era um grupo pequeno, em que cada um tinha de se desdobrar para acudir a tantas exigências. Imagino que o panorama não seja diverso hoje. As matérias que eu ensinava reportam-se às realidades mais sombrias do direito. Crimes, penas, medidas de coação. Mas a reduzida secção em que eu me inseri foi para mim um espaço de luz, de liberdade, de partilha autêntica do saber, feita muito para além das convencionais regras de tantos grupos de trabalho, que conhecem uma gestação fugaz e ainda uma mais veloz dissolução. Agradeço ao querido mestre que me desafiou para este caminho, que me acolheu nele, com quem tanto tenho aprendido. E agradeço aos que, entretanto, chegaram à mesma secção de penal. Alunos brilhantes que continuaram este caminho e que nele têm feito a sua carreira. O meu percurso foi muito facilitado pelo apoio de todos os funcionários. Não me recordo de me terem faltado sempre que precisei, e algumas vezes mesmo sem que eu soubesse que precisava. E isto para mim não é um mero cumprimento de um dever, é o construir de uma casa comum. Não queria abusar da vossa paciência, mas permiti que acrescente uma última evocação. É que recordo com muita saudade o trabalho que desempenhei na biblioteca. Um trabalho imperfeito, é claro, mas que fiz sempre com um empenho especial. Felizmente pude contar com o apoio da senhora bibliotecária e dos poucos, mas dedicados funcionários. O futuro está aí, também para a faculdade. Como agir? Como construir o caminho? Conhecemos todos um texto bíblico famoso que diz que para tudo há um tempo. Tempo para semear e tempo para colher, tempo para abraçar e tempo para ficar longe dos abraços. Na versão grega, a palavra tempo é kairos. Ela repete-se insistentemente, quase uma litania, que não passaria de certo no crivo dos revisores das revistas científicas, pois a achariam demasiado repetitiva e prolixa. Cai kairos, e um tempo de, e um tempo de. Um desses tempos é, imagine-se, o tempo de juntar pedras e o tempo de as dispersar. Difícil missão dos que lideram, pois o livro sagrado diz que há esses tempos, mas não diz qual é o critério do agir. Por vezes, será necessário juntar pedras. Mas é necessário vigiar para não colocar o calcário sob o peso do granito. O que acontece quando se pretende importar para a universidade modelos dominantes noutras dimensões, pautados pelos outputs, pela lógica concorrencial, pela conquista do mercado. Corre-se o risco de, em vez de se construir uma casa,
a universidade se acabar apenas com um rígido monolito. Por vezes, será necessário remover pedras para abrir, por exemplo, uma porta, ou seja, novas vias, novas saídas. Mas há que vigiar para que não se removam, por acidente, as pedras angulares. A formação jurídica de base, a interpelação cultural, a reflexão crítica, o serviço aos alunos, o serviço ao direito e à justiça. De outro modo, poderá nada mais ficar do que as cornijas do tecnicismo jurídico, incapaz de responder aos problemas humanos. A Faculdade de Direito do Porto, assim o espero, desejo e acredito, saberá resistir ao Cronos. Ela está e continuará a estar de parabéns. Contamos agora com mais um momento musical, desta vez pela Legislatuna, Tuna Feminina da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Agradecemos à Legislatuna esta participação telemática com a disponibilização da gravação de uma atuação da mesma. Nós somos a Legislatuna, a Tuna Feminina da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e é com muito gosto e orgulho que hoje participamos na celebração dos 25 anos da nossa faculdade. Assim, não podemos deixar de agradecer à direção, na pessoa do professor Dr. Paulo Tarso, pelo convite. É na faculdade que nós vivemos os primórdios da nossa vida adulta. Adquirimos a educação e a informação para o resto da nossa vida, mas é também onde criamos as amizades mais fortes e vivemos as experiências mais marcantes. Por isso, hoje dedicamos-vos o nosso original, Soaram, inspirado nos belos corredores desta faculdade. Soaram todo o dia acordes de guitarra e de ilusão. Entre as páginas dos livros, entre as leis e os artigos, fiz as notas de uma canção. E agora, à luz da lua, fiz descer a tu na rua, só para te cantar de capa e coração. Peguei num bandolim e assumi, até para mim, que se canto é por amor.
Chega assim ao fim esta cerimónia de abertura da comemoração dos 25 anos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Agradecemos a vossa presença, que muito nos honrou, e contamos convosco nas várias iniciativas alusivas aos 25 anos da Faculdade que terão lugar durante o próximo ano. Esta sessão termina, mas continuamos em festa. No site disponível no endereço www.25anosdafedup.wordpress.com recolhemos o acervo da nossa memória e apresentamos o catálogo das iniciativas de celebração que se seguirão ao longo do ano de 2021. Continuem connosco. Muito obrigada.